Né, então, com sistemas de segunda ordem, resposta no domínio do tempo, né, em específico sistemas de segunda ordem, que é o que a gente já vinha trabalhando. Né? Então a gente já classificou o sistema de segunda ordem, a gente já definiu uma forma geral para esse tipo de sistema, né, como escrever esse sistema em função do fator de amortecimento e da frequência natural, né, do nosso ômega n. O que a gente vai trabalhar agora, então, é a resposta do sistema subamortecido, que é aquele sistema que tem os polos complexos, né, com parte real e imaginária, diferente da parte real diferente de zero, né, e cujo fator de amortecimento está entre 0 e 1. Né, ele é menor que 0, ele é menor que 1, mas ele é maior do que 0. Né, então deixa eu só colocar aqui o material. Tá? Então, sistemas de segunda ordem subamortecidos. Tá? A resposta ao degrau desse tipo de sistema, a gente tinha definido no início ali do capítulo, né, a forma geral do sistema de segunda ordem, de vários deles, né, como que a gente espera essa resposta no tempo, né, e o sistema de segunda ordem subamortecido, ele tem uma resposta, né, que teria a seguinte cara, né, seria vamos colocar aqui um K1. Esse K1 é quem, né? Esse K1 é a nossa resposta forçada, né? Então ela tem a mesma cara da entrada. Então se a entrada é um degrau, né, ela vai ter um valor constante, né? Mais a exponencial, que é a característica ali da resposta subamortecido, né? Menos o decaimento exponencial, né? Que no caso é a parte real do meu polo complexo. Então eu vou chamar aqui de sigma d vezes t, né? Que vai multiplicar. Agora que vem as parcelas oscilatórias, né? Eu posso ter aqui um K2 vezes um cosseno, e a frequência de oscilação desse cosseno é o ômega d, que é a parte imaginária do polo, vezes t, mais um K3 vezes um seno, também do ômega d, t. Né? Para você saber quem é K1, K2, K3, você tem que fazer então a expansão em frações parciais de cada sistema que você estiver trabalhando. Né? Então, nossa resposta ao degrau ela tem a seguinte característica, né? Ela tem esse gráfico que está sendo mostrado aqui abaixo, tá? Então ele começa subindo, né? Depois ele ultrapassa o valor em regime, então aqui está marcado o nosso valor em regime, ou seja, o nosso valor C final, né? Considerando que C de T é a nossa saída, né? Ele está até aqui indicado, né? Então ele ultrapassa esse valor, oscila e depois, né, de um tempo ele estabiliza ali mais ou menos aqui no C final, né? Então, quais são as características, os índices de desempenho que a gente consegue determinar dessa resposta, né? Tempo de subida e tempo de assentamento a gente já tinha definido lá em sistemas de primeira ordem. Aqui continua, tá? Tempo de subida é o nosso TR, né? Tempo de subida é o tempo que o teu sistema leva para passar de 10% a 90% do valor final, tá? Então, se o valor final dele é 1, né? Então ele vai partir de 0,1 até 0,9. A gente também consegue determinar, né, que é interessante, esse tempo de pico. Tempo de pico. É que instante de tempo, né, o teu sistema atinge esse valor máximo, né? Esse chamado aqui, esse pico, tá? O valor de pico também é um parâmetro importante para a gente estar determinando, né? Só que como a gente trabalha normalizado, né? Ou seja, considerando que a resposta em regime seja 1, tá? Então o que interessa mesmo para a gente é saber, o que a gente vai determinar é em quanto por cento o valor de pico é maior do que o valor final, né? Então seria uma porcentagem ultrapassagem percentual, né? Então, se ele ultrapassa 20%, 10%, 15%, 5%, né? Mas ele tem uma ultrapassagem, né, para o sistema subamortecido. E é a partir desse pico que a gente determina esse valor. Por fim, né, o nosso tempo de assentamento é o tempo, aqui vai ficar errado mesmo, eu me perdi na hora de escrever, mas o tempo de assentamento, né, é o tempo que o sistema leva para a gente considerar que ele saiu do transitório e está em regime permanente, né?
como o sistema ele oscila em torno do valor final, né, diferente do sistema de primeira ordem, que ele sobe exponencialmente, atinge o 98% do valor final, que é o que a gente tinha determinado, né, para ele chegar em regime permanente. E depois ele vai até o valor final dele, normalizando seria 1, né? Esse sistema ele oscila, né? Então, para a gente dizer que ele está em regime, né, não basta você considerar 98% do valor final, né? Ele atingir esse valor, por exemplo, aqui ele atingiu 98% do valor final, mas ele ainda está oscilando bastante, né? Ele subiu, depois ele ainda deu uma descida, né? Então a gente determina uma faixa, uma região, né, em torno do nosso valor final, né, que é onde a resposta do teu sistema ela entra nessa faixa e ela não sai mais dessa faixa, né? Que é essa linha cinza que está marcada aqui no gráfico. A gente diz que essa faixa de estabilidade é em torno de 2% do nosso valor final, né? Considerando uma resposta normalizada, né, para quando você aplica o degrau, a resposta em regime 1, ele vai entrar numa faixa de 0,98 e 1,02 ali do valor final, né? Então aqui ele até, nesse primeiro momento, ele até entra, né, nessa faixa, só que depois ele sai novamente. Nesse outro ponto ele entrou, né, mas aqui ele saiu de novo, ele está oscilando. Aqui ele vai entrar, né, e perceba que ele ficou dentro dessa faixa. Aqui ele quase ultrapassou, mas ele não chegou, né, a ultrapassar, ele permaneceu na faixa. Então ele entrou dentro dessa faixa de mais ou menos 2%, a gente diz que ele está em regime permanente, né, e é o nosso tempo de assentamento. Beleza? Aqui tem só as definições textuais que eu coloquei para vocês, tá? Então não vou ler isso daqui, vou deixar para vocês lerem, mas é mais ou menos o que eu acabei de explicar, só que em texto, tá? A gente precisa então determinar, né, esses nossos índices de desempenho, né? E esses índices de desempenho vão estar em função do nosso amortecimento, do nosso ômega n. Como que a gente pode estar fazendo isso, né? Bom, nesse primeiro momento que agora, né, eu vou deduzir isso, né? Não deduzir algumas coisas, outras a gente vai usar alguns conceitos, né? Mas a gente vai ver de onde que vem esses índices de desempenho, né? Com base na análise da resposta no tempo, né? Então, se você tem ali o teu sistema de segunda ordem geral, G de S, S quadrado mais 2 vezes amortecimento ômega n S, mais ômega n quadrado no denominador e no numerador ômega n quadrado, né? Ômega n quadrado assim embaixo, só para normalizar a resposta final. Aplicando o degrau unitário, né? Você tem aqui uma entrada, um G de S e uma saída, então, C de S. E aqui a gente vai entrar com um degrau unitário, tá? A gente vai encontrar essa resposta, né? Esse meu C de S, tá? Então é o S ali, vai aparecer mais um polo na origem, né? Esse nosso S vai aparecer, que é o nosso polo da entrada, né? Nossa resposta forçada. E a gente tem então que fazer agora a expansão em frações parciais, tá? Então a gente precisa determinar o K1, o K2 e o K3. E aqui eu estou escrevendo em forma geral S quadrado, 2 amortecimento ômega n S, ômega n quadrado, né? Quando o nosso fator de amortecimento ele é menor do que 1, né, lembra que então eu posso estar escrevendo os polos do meu sistema como S, deixa eu só sublinhar ele inteiro aqui, né? S igual, né, menos amortecimento ômega n, mais ou menos, como que era essa parcela do mais ou menos que a gente tinha visto, né? Era ômega n raiz quadrada de amortecimento quadrado menos 1, né? Como o amortecimento quadrado, a gente já está considerando que ele é menor do que 1, tá? Então eu posso só escrever da seguinte maneira. Eu vou colocar o j, né? Porque se ele é menor do que 1, né, vai aparecer um número complexo nessa minha raiz, 1 menos fator de amortecimento quadrado. Então as duas são iguais, né? Só que escrevendo dessa segunda forma eu consigo separar aqui o j da nossa parcela imaginária, né? Então, esse amortecimento ômega n é a nossa taxa de decaimento exponencial. E toda essa parcela ômega n raiz de 1 menos amortecimento quadrado é a frequência de oscilação dos meus senos e cossenos, tá? Para fazer essa expansão em frações parciais, vocês podem estar utilizando ali as tabelas do par de transformada. Não vou mostrar passo a passo de onde que chega, né? Mas de uma forma
de uma forma geral, a transformada inversa, desculpe, a transformada de Laplace, né, de uma exponencial menos amortecimento ωnt, considerando o seguinte, a gente está partindo da seguinte ideia, né, a gente tem uma exponencial, pode ser um AT, aí você vai ter um A cosseno ωt mais um B seno ωt, né? Mas quem que é o meu A? O meu A é o meu decaimento exponencial, é a parcela real do polo, né? E o meu ômega é tudo isso daqui, certo? Então a gente tem uma transformada de Laplace, então, de toda essa expressão. Aí você pode fazer uso da tabela dos pares de transformada, em que você vai achar a transformada do cosseno, a transformada do seno, né? E o que acontece quando você multiplica, né, as duas parcelas, tá? Então essa seria uma primeira forma, né, da gente começar. Tá? Então, antes disso, né, eu preciso saber quem é o K1, o K2 e o K3, para depois, por comparação, eu achar o meu A e o meu B, né, com base naquela expressão que eu tenho, e aí sim, esse A e B vão ser as amplitudes do meu cosseno, no caso do A, e a amplitude do meu seno, no caso do B, tá? Primeiro passo, então, a gente vai calcular, no caso o K1 é fácil perceber, né, que K1 é igual a 1, até porque eu já comentei que a gente está normalizando, então a gente precisa achar o K2 e o K3. Né? Você pode fazer por comparação, né? Você pode expandir essa expressão, né? Você vai encontrar, expandindo esse numerador, você vai encontrar essa expressão aqui de baixo, né? Então, S quadrado, K2 mais 1, mais S, K3, 2 amortecimento ωn, mais ωn quadrado. Tá? E você vai comparar com esse ωn, né? Então, fazendo isso, o que a gente tem, né? A gente tem que que a parcela S quadrado eu não tenho aqui na minha... Eu não tenho na minha expressão, né, essa parcela S quadrado. Então, se por comparação você já vai saber que que o teu K2 vale menos 1, né? Então, e a mesma coisa você faz ali pro K3, né? Então você vai observar que o teu K2 vale menos 1 e o teu K3 duas vezes amortecimento ωn. E aí você tem agora essa expressão já com K1 e K2, né? Na verdade, essa expressão que eu tenho seria essa mesma expressão, essa mesma segunda expressão aqui, tá? Essa segunda expressão. Eu só substituí os valores de K2 e K3. E agora eu vou comparar com essa expressão com essa outra expressão para encontrar o meu A e B, né? Que é a minha amplitude do cosseno e a minha amplitude do seno, tá? Então a gente tem essa primeira comparação, né? Então AS mais amortecimento ωn, então essa aqui é aquela expressão que a gente viu pela transformada de Laplace da exponencial vezes o cosseno, e essa outra expressão da esquerda é o que a gente tem com K2 e K1. Então a gente sabe que as duas expressões são iguais, você tem que achar o valor do A e o valor do B, tá? Então você vai expandir, você pode começar expandindo essa expressão, né? Foi o que eu fiz aqui ela está expandida, né? E aí você vê por comparação, né? Aqui eu tenho, já dá para saber direto, né? Se aqui eu tenho menos S e aqui eu tenho AS, né? Então meu A vale menos 1. Com o valor do A menos 1, você faz agora a outra comparação, né, para achar o valor do B. Então você encontra que a amplitude do cosseno é menos 1 e a amplitude do seno é menos amortecimento raiz de 1 menos amortecimento ao quadrado. Tá? E finalmente a gente tem ali, né, essa aqui seria a expansão. Vamos colocar assim, essa expressão você tem ela, a forma final dela, vamos escrever dessa forma, a forma final, né? Então aqui você tem a tua resposta forçada. Eu coloquei o menos aqui para fora porque você estava com menos 1 e o outro era menos também, né? Então esse menos vem aqui junto do exponencial. Cosseno de ωn, raiz, né? Todo isso daqui é a minha parcela imaginária, ωd. Essa daqui é a minha parcela real, σd, né? A amplitude do meu A vale 1 e essa daqui é a amplitude do meu B. Na verdade, o meu B negativo porque eu já estou considerando um sinal ali. Então essa seria a expressão do domínio do tempo, de uma maneira geral, né, para todo o sistema sugamortecido, e é essa expressão que a gente vai estar analisando. Uma questão também interessante, né, todo cosseno, né, seno mais cosseno, você pode escrever como um cosseno defasado. Né? Então se você tem ali
esse cosseno o primeiro cosseno com uma certa amplitude, e o outro seno com uma outra amplitude, você pode somar os dois, né? E a soma dos dois vai ser a raiz quadrada da amplitude do cosseno mais amplitude do cosseno quadrado mais amplitude do seno quadrado, você tira a raiz dos dois, né? Então, imagine que você tem ali, não vamos fazer de novo aqui o círculo trigonométrico, né? Esse aqui é o nosso cosseno, esse aqui é o nosso seno, né? Vamos supor que essa aqui seja a minha amplitude do seno e essa a minha amplitude do cosseno. O que você pode estar fazendo? Você pode fazer aqui um vetor, tá? Um vetor com amplitude m e fase φ, né? Então você escreve, eu vou colocar aqui como B e aqui como A, só para dizer que tinham amplitudes A e B, né? Então você pode escrever tudo isso como m cosseno de ômega t, que seria a frequência qualquer, mais aquele ângulo, ou melhor, menos, né? Porque ele está atrasado agora em relação ao cosseno, né? Menos aquele meu ângulo φ. Menos φ, né? Então, só para mostrar que eu posso escrever que seria um A seno ômega t mais um B seno mais um A cosseno de ômega t, eu posso escrever tudo como um cosseno defasado, né? Daí, por trigonometria, você tira o valor da amplitude, né? Você faz ali um Pitágoras, né? Então, C de t, 1 menos 1 dividido por raiz de 1 menos amortecimento quadrado e da menos amortecimento ômega nt, que é a parcela real, cosseno, né, de tudo isso daqui, ômega n, raiz de 1 menos amortecimento quadrado, que é a nossa parcela imaginária do polo, t, menos o ângulo φ. E o ângulo φ, né, é o tangente na menos 1 do amortecimento dividido por raiz de 1 menos amortecimento ao quadrado. Tá? Então, a forma de você estar escrevendo de maneira simplificada. As duas expressões, tanto essa expressão que eu vou colocar aqui o número 1, quanto essa expressão que eu vou colocar aqui o número 2, elas são idênticas. Continuando então, né? Uma coisa que a gente vai começar a calcular então é o nosso tempo de pico. Tá? Como que eu posso estar calculando o tempo de pico? Vou voltar rapidinho aqui no gráfico inicial, né? Eu vou só tirar essas anotações que eu fiz. Então, a gente está querendo calcular o tempo de pico. Em instante de tempo, a nossa função atinge o valor máximo. Como que eu posso estar fazendo isso, então? Né? Eu tenho, então, o gráfico, tá? Eu tenho a expressão que gerou essa resposta. Se você achar, né, que o ponto de máximo e mínimo da função, né, no caso, esse nosso TP é um ponto de máximo, você encontra, então, o teu tempo de pico, né? Como que eu posso encontrar, então, tempos de máximo e mínimo? Você vai derivar a tua resposta no tempo e vai igualar a zero. É simples, né? Vocês já viram isso lá em cálculo. Algum cálculo, 1, 2, eu não me lembro agora onde veio isso, tá? Então, aplicação de derivada, né? Só que ao invés de eu derivar aquela expressão inteira que eu tinha, né, da resposta ao degrau, né, eu vou derivar meu C de t, ou seja, derivar o C de t é multiplicar por S. Se você tinha uma entrada de grau unitário no teu sistema, G, aqui é o C, quando você deriva é a mesma coisa que você estivesse multiplicando por S de novo, e o S com S simplifica, né? Então sobra como resposta da derivada apenas o meu G de S, ou seja, é a resposta ao impulso, né? E a resposta ao impulso é a própria função de transferência de um sistema linear invariante no tempo. Então a gente vai fazer a transformada inversa de Laplace agora da expressão da derivada, ou seja, do meu G de S. De novo, vai seguir os mesmos passos, né? A gente vai encontrar o A e o B, então você encontra aqui a tua expressão derivada. Então aqui eu tenho amplitude, ômega n, raiz de 1 menos amortecimento quadrado, a exponencial e a parcela senoidal. Bom, então eu preciso igualar isso aqui a zero, né? E achar para que tempo que isso aqui vai ser zero. Quando que essa função vai ser zero, né? Ela tem ali a exponencial e tem o seno. Ela vai ser zero sempre, né, que o seno for igual a zero. Porque para a exponencial ser igual a zero, o tempo vai ter que tender a infinito, né? A gente não consegue achar essa solução. Então, basta que o seno seja zero, tá? Para que ela seja zero. E aí você calcula o instante de tempo em que o seno é zero. Quando que o seno é zero? Quando esse argumento do seno, tá, ele for múltiplos, vamos só pensar aqui de novo do círculo trigonométrico. Aqui é o cosseno, aqui é o seno, certo? Então aqui é 0,
π, aqui seria então o π sobre 2, 3π sobre 2 e aqui o 2π. Ele é zero sempre que eu tiver múltiplos de π, né, múltiplos inteiros de π. Se eu estou calculando o seno de 2π, vai ser zero. Se eu estiver calculando o seno de π, também vai ser zero. Se eu estiver calculando o seno do π sobre 2, vai ser 1, né? Se eu estiver calculando o seno de um valor aleatório, daí você vai ter tanto seno quanto cosseno. Então, se o teu argumento do seno for múltiplo de π, múltiplo inteiro de π, né? Então vai ser um instante, vai ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, né? Ou seja, vai ser um ponto em que o teu seno corta o zero, né? Então é isso que a gente vai ter aqui nessa expressão, tá? Ômega n, raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado vezes t, igual a n vezes π. Quando isso for satisfeito, você tem um ponto de máximo ou mínimo, ou seja, o teu t é igual a nπ, raiz quadrada, dividido pelo ômega n, raiz de 1 menos amortecimento quadrado. Esse aqui é os tempos de máximo e mínimo, né? Que quando a tua função derivada é zero, né? Quando a tua reta tangente não tem angulação zero. Vamos voltar aqui de novo, tá? Então, o que é aquele n vezes π, né? Então, múltiplos inteiros de π. Toda vez que tiver múltiplo inteiro de π, você tem um ponto de máximo e mínimo. Então, o primeiro ponto de máximo e mínimo é quando t é igual a zero. Então, aqui seria n, eu vou colocar de outra cor para destacar, né? Então, aqui é quando n é igual a zero, né? Porque você vai ter 0π. Né? O outro ponto de máximo é quando n for igual a 1. Então, você tem aqui graficamente esse outro tempo de máximo quando n for igual a 1. Quando n for igual a 2, você vai ter um outro ponto de máximo ou mínimo, né? Pode ser esse aqui, no olho, né? Voltou, então aqui seria n igual a 3, né? E assim por diante, né? De novo aqui, n igual a 4. Então, qual desses n's que eu estou interessado com o meu tempo de pico, né? Eu estou interessado somente aqui quando n for igual a 1, correto? Então, quando n for igual a 1, você tem o teu tempo de pico. Vamos voltar tudo de novo lá. Aqui, né? Opa. Aqui. Então, se n for igual a 1, esse teu t que você calculou, na verdade é o teu próprio tempo de pico, né? Então aqui tem a nossa primeira expressão para índice de desempenho, né? Tempo de pico. Bom, se eu sei em que instante de tempo ele dá o pico, né? Eu consigo calcular o meu valor máximo, né? Da minha função. E também consigo calcular qual é o percentual que ele ultrapassou do valor final. É isso que a gente vai fazer agora, que é calcular essa nossa ultrapassagem percentual, né? Então, a ultrapassagem percentual é o meu C máximo menos o meu C final, dividido pelo meu C final. O C final, né, como a gente normalizou para o degrau unitário, a gente sabe que o C final vale 1, né? Então aqui é 1 também, e aqui também vale 1. Eu preciso apenas achar o meu C máximo, correto? O meu C máximo, o meu C final. Né? Aqui no caso, desculpe, é o meu C máximo, né? Meu C de pico. Tá? C pico. C máximo, chamei de nomes diferentes. Aqui não é final, aqui é o C de pico, né? Que a gente vai calcular o valor do pico. É quando t for igual a tp, né? Então, no lugar do meu... Naquela expressão do domínio do tempo que eu encontrei para o meu C de t, no lugar do t eu coloco tp, tá? Como eu sei, então, que é toda aquela multiplicação eu estou forçando, né? Que o tp é quando todo aquele tempo for múltiplo de π, né? Ainda mais o n igual a 1, então eu sei que o tp vale π. Não multiplicar tudo vai sobrar π, tá? Então eu vou ter cosseno de π mais toda aquela parcela do seno de π. Correto? Tá? Vamos só voltar aqui de novo para não ficar muito perdido, né? Então eu estou substituindo o TP nessa expressão do tempo aqui que eu tenho. Eu vou substituir o TP. Tá? Eu forcei que o argumento do seno e do cosseno fosse π, certo? Na hora que você calculou o TP, você forçou isso. Então tudo que tem aqui dentro do cosseno vale π. Todo o argumento do seno também vale π. Né? Seno de π é zero. Cosseno de π
menos 1. Então aqui você volta com mais 1. Tá, então, de novo, aqui nessa expressão, né, isso daqui vai dar 0. Isso aqui vai dar menos 1, né, ou seja, aqui fica o sinal. Como aqui eu tinha menos exponencial, aqui eu fico com mais exponencial, então eu posso deixar o mais 1 aqui. Sobrou somente 1 mais e amortecimento vezes π, raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado. Tá? Então esse aqui é o meu pico, meu valor máximo, né? Meu valor máximo. Como a gente subtrai 1 para encontrar um valor percentual, essa expressão, né, é que ultrapassa o teu valor final. Você tem 1 mais esse outro parâmetro, certo? Então, colocando em percentual, a gente tem aqui, ó, o valor máximo percentualmente da tua expressão é exponencial, né? Amortecimento π, raiz quadrada de 1 menos amortecimento quadrado, vezes 100 para você ter esse valor percentual, tá? É importante determinar percentual, porque se o teu valor final não for 1, for 0,8, for 2, for 4, né? O percentual é em cima desse valor final, não é em cima do 1, né? Uma coisa interessante, né? O pico, o valor máximo da função, ela não depende da frequência natural, ela depende apenas do amortecimento, né? Se você tem... então isso aqui é para você calcular o valor máximo se você tiver a função de transferência. Vamos supor que você não tenha a função de transferência, você tem ali uma caixinha preta que você não sabe o que tem ali dentro, é um sistema que você desconhece. Então você vem no teu sistema, aplica um degrau unitário, e aqui você mede a resposta dele, né? Como que eu sei qual é o fator de amortecimento desse meu sistema? Bom, você pode pegar, medir, né, graficamente o valor máximo dele, né, a ultrapassagem, o percentual dele, e isolar o teu fator de amortecimento nessa expressão da ultrapassagem percentual, e você vai encontrar essa expressão aqui para o teu fator de amortecimento. Beleza? Então, depende, questão de valor máximo, né, seja o percentual ou não, você depende apenas do teu fator de amortecimento. Aqui está um gráfico interessante, né, porque ele diz o que para a gente, né? Quanto menor for o teu fator de amortecimento, maior é o teu valor máximo, né? Então, se você tiver um fator de amortecimento 0,8, 0,9, vai ter uma ultrapassagem pequena comparado com o fator de amortecimento 0,2, 0,1, né? Pensando no limite, né, um fator de amortecimento lá tendendo a zero, ele está tendendo a um sistema sem amortecimento, né? Então, ele está tendendo a 100% de overshoot, que é esse outro caso aqui. Aí, à medida que ele vai tendendo, o fator de amortecimento ele vai se aproximando de 1, né? A ultrapassagem percentual vai caindo. Quando ele chegar ali em 0,9, que ele está quase o sistema criticamente amortecido, a ultrapassagem dele é bem pequena, questão de 0,5%, né? Só no olho mesmo, só medindo com software para você saber se é criticamente ou se é subamortecido, né? Quando ele está muito perto do 1, né? Do 0,9 para frente. O fator de amortecimento 0,4, 0,45, mais ou menos, esse aqui eu sei de cabeça, porque a gente geralmente é um ponto que a gente procura. 0,45 vai te dar ali cerca de 20% de overshoot, né? O fator de 0,45 vai levar a um overshoot, uma ultrapassagem percentual de cerca de 20%. Ok? Então vamos só. Gráfico é interessante. Isso aqui é importante para a gente caracterizar um sistema, se ele é muito oscilatório ou não, né? O tempo de assentamento, aí a gente precisa já pensar em algumas aproximações, tá? Na verdade, diferente do de primeira ordem, aqui a gente vai encontrar uma expressão um pouco aproximada, tá? Então são duas aproximações que a gente vai fazer. Então, é o tempo que o teu sistema entra na faixa de mais ou menos 2%. Se a gente olhar para aquela nossa expressão no tempo do CDT, você vai ver então que é uma exponencial vezes um seno e cosseno, certo? Somente a parcela sinoidal ela nunca vai chegar em 0,2%, ela vai estar sempre oscilando. Então, para a gente saber se ele está mais ou menos na faixa de 2%, a gente tem que garantir que a amplitude da exponencial, tá? Que a amplitude da exponencial
ela fique em 2% do valor final, né? Considerando o valor final 1 em 0,02%. Por quê? Porque esse 0,02% vai estar multiplicando o teu cosseno que está oscilando, né? Se você pensar no pior caso, né? O pior caso é o quê? É quando o cosseno for 1. Quando o cosseno for 1, aí sim você precisa, né, que a tua parcela exponencial seja 0,02. Se o teu cosseno tiver em 0,8, 0,4, né, aí você não necessariamente vai precisar desse 0,02. Mas o pior caso, né, é quando a tua parcela oscilatória for 1, né, exatamente 1, então você tem que garantir que a tua parcela exponencial tem amplitude 0,02. Então por isso que a gente vai pegar somente a parcela exponencial da nossa expressão do C de t e achar o tempo, né, em que ele vale 0,02, correto? Então por isso que a gente vai partir dessa expressão que eu vou ter, que estou apresentando aqui, né? Depois eu teria ali, ó, mais cosseno aí da frequência, né, o ômega d, t mais o ângulo φ, né? Então essa parcela eu ignoro, né, porque eu tenho que garantir, no pior caso, que isso aqui é 1, eu trabalho somente com a parcela exponencial. E aqui eu estou então isolando, né, o meu tempo de assentamento, menos o logaritmo natural de 0,02, 1 menos raiz de amortecimento quadrado, dividido por amortecimento ômega n. Então a primeira aproximação que eu fiz foi essa, né? Eu estou pegando o pior caso e estou tentando achar, né, quando a parcela oscilatória for 1, que aquilo ali acontece. Se a gente olhar para essa parcela do logaritmo de 0,02 raiz de 1 menos amortecimento quadrado, tá? Para um sistema subamortecido, quando você está variando ali teu amortecimento de 0 até 0,9, que é onde você tem o overshoot, né? Então um pouco maior que 0, ele varia de 3,91 até 4,74. Então ele fica nessa faixa ali na região do 4, né? Então ele pode ser um pouco maior, um pouco menor do que 4. Aquela parcela do logaritmo natural. Então o que a gente faz? A gente faz uma aproximação, tá? Em que você pega o teu tempo de assentamento e iguala ele a 4 dividido por amortecimento ômega n. A aproximação que a gente fez é o quê? Deixa eu voltar aqui o gráfico. É considerar que toda essa parcela de logaritmo natural vale 4, tá? E aí então você encontra o teu tempo de assentamento. Essa expressão aqui é a única que a gente tem aproximado, né? Então se você fizer uma simulação numérica para achar o teu tempo de assentamento, vai dar ali um pouco diferente, né, do que a gente está considerando aqui. Não vai dar muito diferente, mas vai dar um pouquinho diferente. As outras expressões ali do questão de ultrapassagem, tempo de pico, aquelas lá são valores exatos, tá certo? O tempo de subida, né? Desculpa, o tempo de subida ele é um pouco problemático para o sistema de segunda ordem, porque a gente não consegue achar uma expressão analítica bonitinha que associa amortecimento ômega n, né? Então você teria que simular de fato e medir tempo 0,9, tempo de 0,1 até o tempo de 0,9 faz o delta t, né? Então a gente não consegue achar uma expressão analítica igual a gente fez para as outras expressões. Cada sistema é um sistema, né? Então o melhor jeito aqui para o tempo de subida ou você calcula na mão, né, para aquele sistema, ou você simula ele numericamente. Então a gente, para o tempo de subida, a gente não tem uma expressão analítica. Mas aqui dá uma ideia só do comportamento desse tempo de subida, né? Aqui tem um gráfico que relaciona tempo de subida com frequência natural, e aqui eu estou aumentando o meu fator de amortecimento, tá? Então, se o teu fator de amortecimento é grande, né? Então você espera que, grande que eu digo, claro que ele é menor do que 1, né? Mas 0,8, 0,7, você espera então que o teu tempo de subida normalizado ali com frequência natural ele também suba, né? Então sistemas com fator de amortecimento pequeno, 0,1, 0,2, eles têm um tempo de subida pequeno, né? Sistemas com fator de amortecimento maior, eles vão ter ali um tempo de subida maior, né? Normalizando isso para a frequência natural. Ok? Então tempo de subida de fato vai ter que simular caso a caso, ou você calcula de maneira analítica isso. Resumindo, né? Índice de desempenho para o sistema de segunda ordem. Você tem então o tempo de pico, você tem o fator de amortecimento em função da ultrapassagem percentual, você tem a ultrapassagem percentual em função do amortecimento, e você tem ali o teu tempo de assentamento. Então são esses índices de desempenho que a gente tem para o sistema de segunda ordem, beleza?
Eu vou parar então essa parte aqui de sistema subamortecido, né, onde a gente discutiu aí os índices de desempenho, tá? No próximo vídeo, então, a gente continua discutindo esse índice de desempenho, esses índices, né, e comparando esses sistemas com diferentes amortecimentos, diferentes ômega N, para discutir um pouco da resposta dele. Tá ok?